compartir, ¿no? Toda la información sobre mandíbulas atróficas y técnicas de anclaje para carga inmediata. Doctor Beethoven, nuevamente muchas gracias. Doctor Marcel, fue un placer haberlo conocido y bueno, esta noche por fin vamos a poder compartir este tema, ¿no? Y solo también para que los que están en el chat como participantes, vamos a enviar un link por el chat por el chat para que todos puedan colocar sus datos, su teléfono y de esta forma podemos mandarles algún artículo o alguna información que el doctor seguramente esta noche va a poder compartir para poder hacerles llegar de una forma más directa a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, por eso les vamos a mandar un link para que puedan colocar toda la información en el chat, sobre todo su correo y su teléfono. Nuevamente, doctor Marcelo, muchas gracias por acompañarnos esta noche y vamos a aprovechar el tiempo porque nos va a quedar corto para esta conferencia. Bienvenido, doctor Marcelo. Aún su micro está, doctor, muteado. No, ok, Sí, oh, ahí está pronto. buenas noches. Por primero, yo estoy feliz por la invitación, por poder compartir un poco de mi conocimiento con todos. Vamos a hablar un poquito de reabilitación sobre maxilas atróficas. É um tema que nós outros em Brasília estamos falando muito. E eu vou contar um pouquinho em o tema por que estamos trabalhando tanto com maxilas atróficas. E eu creio que é um momento novo na odontologia, em parte de reabilitação, de onde nós outros vemos possibilidades que antes não se poderiam. E, uma vez mais, também aproveitar agradecer ao Dr. Beethoven, a Dentoflex, Marcos, que nos representa a Dentoflex em Peru, e a todos uma vez mais por a invitação e por estar compartilhando um pouquinho de seu tempo acá comigo. Bueno, eu estou há cerca de um ano e meio, há 2 anos, estando em Peru e um país que me gusta muito, as pessoas, todas as vezes a recepção. Isso eu sempre hablo em minhas palestras porque é um prazer muito grande estar com todos. Quando eu hablo de reabilitação, eu penso muito no tempo. E por que no tempo, principalmente quando dizemos de maxilas atróficas? Porque o paciente, principalmente em Brasil, não se quer esperar se passar um tempo muito grande, muito largo, para fazer uma reabilitação. Ele se passa cerca de 30, 40 anos com uma prótese total e quando queres fazer uma reabilitação fixa, queres fazer no mesmo dia ou no máximo em 3, 4, uma reabilitação que se passa em um tempo curto. Então, nós outros pensamos e por que não? Quais as possibilidades? E não somos nós outros que falamos. Se pensamos isso, temos artigos de 2000, de onde uma das pessoas mais grandes de odontologia, que é Bredemark, dizia que nós outros temos pontos de hueso muito favoráveis que nós outros não estamos mirando. E como, por exemplo, cigomático, pilar canino, pterigoide. Então, são áreas onde existia uma possibilidade de uma reabilitação em um tempo mais curto e nós outros não estávamos mirando de la forma certa. Então, eu penso e eu creio muito que se nós outros cambiarmos um pouquinho mais a visão, o pensamento, principalmente de quais as possibilidades, de onde podemos mirar para fazer uma reabilitação. Eu creio que isso é muito importante para todos, principalmente para a pessoa final, que é o paciente. O paciente não quer esperar
um tratamento de 18 meses, 2 anos, para hacer una rehabilitación. Y yo voy a decir un poquito más en la clase. Para yo poder hablar un poco con todos y mostrar un poquito, muy importante mostrar para todos por qué que nosotros tenemos la posibilidad de tener una solución rápida para el paciente. Primero, nosotros dependemos de un sistema que sea completo y que yo pueda solucionar todos los casos. Por isso a mim me gusta e eu trabalho com a Dentoflex e nós outros temos essa possibilidade. Nós outros temos implantes de 7 milímetros a 50, a 60 milímetros ou a 58,5 em caso de cone Morse. Eu vou dizer um pouquinho mais o porquê do cone Morse adiante. E também, se pensarmos em os implantes largos, que essa foi uma revolução, em reabilitação de maxila atrófica, nós outros temos implantes de 18 a 25 milímetros, onde conseguimos fazer uma reabilitação completa e digo mais, nós outros conseguimos remover cerca de 50 a 60% de casos que seriam para cigomático, conseguimos solucionar só com implantes largos. E o implante largo, eu vejo que foi se cambiou muito a forma de se pensar e de fazer uma planificação para uma reabilitação. Isso foi uma revolução em odontologia para nós outros que somos implantólogos e trabalhamos com a reabilitação, principalmente quando eu digo reabilitação de carga imediata. No todos vamos ver muitos casos hoje, em todos os casos que vamos ver, são casos de reabilitação carga imediata em todos em só um dia. Não existe ou provisional ou definitiva. E eu vou mostrar para todos quais são provisionais e quais são definitivas. Bueno, acá está o kit Supreme da Dentoflex. E mira, todos os kits de Dentoflex são praticamente uma linha. São simples e fácil de se trabalhar. Não existem muitas fresas, não existem muitos, não temos muitas escolhas de onde escolher, qual o tipo de implante. Todos os implantes têm o mesmo corpo, então se facilita muito a forma de se pensar rápido. A mim me gusta de pensar rápido em toda a cirurgia. Eu creio que quanto menos tempo o paciente está na cirurgia, seu pós-operatório vai ser melhor. Então, eu trabalho sempre pensando isso, o tempo de minha cirurgia. E o sistema Dentoflex me ajuda muito com isso. Temos também a cirurgia guiada, não é o tema de hoje, pero eu creio que vamos mostrar um caso de onde usamos. É possível também fazer uma reabilitação de cigomático, de implantes largos com cirurgia guiada. Esse é o kit que para mim, o Surge, que foi uma revolução em a maxila atrófica. Mesmo, eu vejo mais importante, de verdade, do que, por exemplo, o cigomático. Por quê? Porque nós outros tínhamos muitas soluções que não só se cabiam para cigomático e existia uma distância muito grande entre um sistema e o outro. Agora, com os implantes largos, não caminhamos muito. Temos uma solução de onde conseguimos solucionar problemas que seriam de cigomático só com implantes largos. E esses implantes nós outros encontramos em as medidas de 18 a 25 milímetros. E com isso solucionamos muitos casos. Isso independente da técnica, mas a mais conhecida, o FOR, que podemos solucionar muitos problemas, muitos pacientes. E uma vez mais, todos com carga imediata. Há cerca de 6 meses, uma vez mais, falando de inovação, a Dentoflex faz o lançamento de Useforce. E o Useforce é um sistema de implantes Conimorse, de cigomático Conimorse, de onde temos a possibilidade de usar o Conimorse desde um implante curto até um implante de cigo largo ou cigomático.
E com isso, eu vou mostrar um pouquinho adelante que nós outros podemos mirar uma forma diferente de se pensar, usar só um componente para todos os implantes. E para mim, isso eu estou conseguindo muito mais tempo do que tinha antes. Então, por exemplo, eu vou comprar os componentes, eu vou pedir todos com Limorse, porque independente do implante que eu estou usando, vai servir o mesmo componente. E para mim isso é muito importante. Aí uma vez, uma coisa, depois, como a doutora disse, que vai ter um WhatsApp para todos, eu vou compartilhar quatro artigos que eu vou estar apresentando acá, que recentemente hacemos a publicação. E todos os casos são de reabilitação, carga imediata, com técnica de anclaje. E, claro, em esse caso, estamos focando em os cigomáticos de force. E eu posso compartilhar com todos esses quatro artigos que para mim é muito importante, que é de minha autoria e, claro, muitas mais pessoas juntos participando em grupo. Qual a diferença de los Force? Los Force é um implante onde usamos o Conimorse e, uma vez mais, o componente protésico é o mesmo que nós outros podemos usar desde o implante de 7 hasta, no caso, 58,5. Acá, isso é muito importante. Nós outros temos o ângulo de 11 graus e meio, que é uma conexão universal, e onde conseguimos usar, por exemplo, se cambia com outros sistemas também, você pode estar utilizando o mesmo componente. Então, isso, se queres migrar para a Dentoflex, e se o sistema que se usa é 11 graus e meio com Morse, tranquilo, você pode migrar para o sistema Dentoflex. E também, uma coisa, nós outros trabalhamos com carga imediata. Carga imediata, nós outros necessitamos de torque. E quando falamos de torque, o recomendado por a Dentoflex é 55 newtons. Com isso, eu tenho uma segurança maior para hacer a carga imediata. Esse, basicamente, mostrando alguns os componentes que nós outros temos, como cicatrizadores, transferentes e análogos e munhões. Isso é o básico para mostrar para todos. Na sequência de fresas, também, que é muito didática, temos todas as marcações para ter uma segurança na perfuração, ter um controle maior na cirurgia, e isso é importante para que tenhamos uma cirurgia mais segura. Isso na sequência de fresas. No caso, nós outros temos que pensar muito bem, porque depende do osso que nós outros encontramos na cirurgia, da densidade óssea, temos que pensar de onde, até hasta qual fresa que vamos. Isso é importante. Isso o odontólogo tem que ter em mente. Em o kit também temos alguns acessórios, além da sonda, a chave de torque. Também tendremos que não está acá, a chave T, que é muito importante porque se facilita muito, principalmente quando falamos de maxilas. Quando falamos de maxilas, o momento de la inserção do implante se torna muito rápido. Para mim, não me gusta, por exemplo, trabalhar com um contraângulo para inserção do implante. Vamos. Tenemos pouco tempo, então temos um pouco rápido na apresentação. Nós outros temos que pensar, e a mim me gusta muito de pensar assim. O caso da esquerda que está arriba é uma maxila larga, de onde temos muito osso, pero de verdade, são os casos que não se aparecem para nós outros. Uma vez a cada 4 anos se aparece um caso assim. Para nós outros se aparecem os casos abaixo, onde temos um osso mais delgado, um osso, uma maxila trófica, de onde temos que fazer uma reabilitação. E sim, no caso de nosso osso, é muito pobre, nós não temos muito para se trabalhar. E isso que se divide muito a parte dos odontólogos, que uns se tem a possibilidade de cambiar sua visão e mirar de uma forma diferente.
Si quieres mirar así, yo tengo certeza que va a tener mucho más trabajo. Si não queres, vai seguir o padrão e vai passar para a outra pessoa que queres fazer uma reabilitação. E para mim, de verdade, isso me gusta porque eu tenho muito trabalho, muitas pessoas me procuram, porque me gusta de fazer a parte de reabilitação, me gusta trabalhar com maxilas atróficas, porque cada caso, cada paciente tem sua anatomia, cada paciente tem seu tipo de hueso, cada paciente tem sua característica. Então, para mim, cada paciente é um paciente diferente. Eu tenho que fazer uma planificação, paciente por paciente, porque a anatomia, o tipo de hueso são apenas referências. As técnicas que eu vou usar são apenas referências. Então, cada paciente é uma cirurgia e se cambia tudo. Não se pode, por exemplo, pensar, eu vou aprender o for e eu vou aplicar em todos os pacientes. Não, isso é impossível. Temos que pensar que as técnicas são umas referências, o osso também. Porque, por exemplo, se hablamos de cigomático, cada cigomático tem sua característica. Cada paciente, um paciente tem mais, outro tem menos. Então, se não trabalha de uma maneira, de uma forma individual em cada paciente, não vai conseguir fazer uma reabilitação. E sim, eu miro sempre as possibilidades, de onde eu posso usar e fazer o meu implante. Outra coisa muito importante para nós outros que vamos trabalhar com reabilitação de maxilas atrófica é o tipo de hueso. Nós outros sabemos que temos tipo 1, 2, 3, 4, pero em um momento da cirurgia isso se cambia muito. Se cambia muito por quê? Porque o paciente tem algumas coisas, por exemplo, a idade, o tempo que se sacou os dentes, algumas pessoas têm problemas com o processo de remodelação óssea. Então, temos muitas coisas que se pode cambiar. E se não compreender o paciente, no momento, por exemplo, que está sendo a inserção para colocar o implante, muitas vezes, se passa uma fresa mais, não vai conseguir, não vai ter torque. E se não tens torque, não tens o que fazer, não vai conseguir fazer uma carga imediata, porque o princípio da carga imediata, para todos os casos, tendremos que ter torque, e sim, o mínimo 35 a 40 newtons de torque, pero nós trabalhamos com mais. A Dental Flex se possibilita e se dije que podemos trabalhar com 55 newtons de torque. Su implante suporta tranquilamente. Então, e também temos outra característica, nós não somos nós outros que dissemos, e sim a literatura. A literatura que se diz que para fazer uma reabilitação de carga imediata, a soma de todos os implantes, nós outros tendremos que ter 120 newtons. Então, trabalhamos sempre o torque e a qualidade óssea. Isso são importantes para nós outros. Durante todo esse tempo que eu estou fazendo os trabalhos em Brasil, os trabalhos em Peru, e as pessoas me perguntam muito e me buscam, por exemplo, para cursos de levantamento de piso de seno. É possível? Hacemos, hacemos, claro, pero não mais para protocolo. Para o protocolo não hacemos, porque não há uma procura. O paciente não quer esperar muito tempo para fazer uma reabilitação. Ele quer o menor tempo possível. Mas sim, hacemos. Eu vou mostrar alguns casos que, por exemplo, hacemos uma reabilitação. Mira, esse é um caso de reabilitação de dois elementos, o 16 e o 27. Sim, nesse caso, não há outra possibilidade. Nós outros temos que fazer o levantamento de seno e para poder fazer a reabilitação. Então, no caso, hacemos o levantamento de seno, o enxerto ósseo, e do 2017, hacemos só o enxerto. O outro, hacemos o implante imediato mais o enxerto. E acá está o controle de 7 dias.
Podemos mirar que nós outros temos hueso no caso esse hueso é sintético. A mim eu só trabalho com sintético, não trabalho com outro tipo de hueso. E eu tenho resultados muito buenos. Por exemplo, esse é um caso que eu tinha excelentes resultados. Esse é o controle de 6 meses, de onde podemos ver que temos hueso ao redor do implante, uma formação. Sim, esse é um caso reabilitado, há cerca de 3, 4 anos. E outro, podemos mirar que tem um ganho de volume de osso de 1,5 hasta para 10,31 milímetros de osso. Sim, um caso de muito sucesso. E isso é possível por conta da técnica que usamos, do tipo de injerto e também a parte fisiológica do paciente, os cuidados, tudo, mas é muito importante para o sucesso de um caso, assim. Acá o controle de 1 ano, onde nós outros temos os dois implantes instalados, o enxerto consolidado, e assim podemos fazer uma reabilitação. Então, esses casos, sim, se cabe muito, se cabe muito uma reabilitação, e é um caso demorado. Passamos aí cerca de 1 ano e de 15 a 18 meses, mais ou menos, para ser uma reabilitação. É um tempo largo. Sí, si o paciente, por ejemplo, es un paciente que no hay otra solución. Tenemos que hacer un injerto. Entonces, pasamos de un tratamiento, por ejemplo, levantamiento de senos de los senos, 9 meses. Instalación de los implantes, más cerca de 6 meses. Para hacer la prótese, más cerca de 2 a 3 meses. Entonces, tendremos un tiempo muy grande de tratamiento. Y con eso, llegamos a a reabilitação com maxilas atróficas. Nós outros, sim, miramos em um caso esse e se pensamos diretamente, é possível? Tienes isso? De onde é possível fazer uma reabilitação? Me gusta muito, muito dessa imagem porque, de verdade, quando se mira pela primeira vez, se pensa, não é possível fazer uma reabilitação. E nós outros pensamos e mostramos por meio da tomografia, que isso é importante, temos que sempre, sempre usar a tomografia. Isso não há outra forma de se trabalhar. Então, vamos pensar. A mim me gusta de sempre pensar quais as possibilidades que nós outros tendremos de fazer os implantes. Eu sempre trabalho com a planificação A, B e C. Por quê? Porque eu saio de minha casa todos os dias para trabalhar e eu penso, eu vou fazer a cirurgia, eu vou fazer a carga imediata, eu não trabalho com outra hipótese. Então, eu tenho que fazer a carga imediata. Mira, acá estamos com a cirurgia, mostrando as possibilidades do osso, de onde temos, de onde estão. E que é pouco, sim, é pouco, mas é possível ser uma reabilitação. Então, miramos uma vez mais, pensamos já com a planificação que hacemos em laptop, temos que passar a hora para o paciente. Hacemos a instalação, sim, um osso muito delgado e uma coisa mais. Quando falamos de maxilas atróficas, todos os casos, sempre, sempre com approach palatino. 100% approach palatino. Sempre se preservamos a vestibular de los implantes. Isso é básico para tudo. Acá a instalação. Outra coisa mais, isso me gusta muito de dizer, o osso tem seu modo de elasticidade. O osso também vai se respirar, também vai se passar por isso. Então, nós outros temos que pensar. Se esse caso, por exemplo, eu comecei a fazer a instalação do implante e eu parei na metade. Eu esperei o osso descansar, respirar um pouco e sim, depois eu terminei de fazer a instalação. Mira, eu vou mostrar um outro caso que isso sim é um caso de uma unha que não se esperou e se rompeu a tábua. O resultado final de paciente com 5 implantes instalados e depois a reabilitação. Isso é uma reabilitação provisional. Cerca de 3 horas por completo, resolvemos o caso. E a paciente, estás bem? Claro, hoje essa paciente era uma paciente particular minha, já está com a prótese definitiva
não está mais com a provisão. Um caso mais de protocolo superior de carga imediata provisional. Isso sim, esses casos, agora vamos ver uma sequência de casos que foram realizadas em curso com alunos. E alunos que estavam fazendo, por exemplo, uma reabilitação pela primeira vez em maxilas atróficas. Essa é uma imagem que me gusta muito, porque é a mesma que eu vou ter em la boca do paciente, quando eu estou fazendo uma cirurgia. E a mim sempre vai me gostar de pensar quais as possibilidades de onde eu posso inserir meus implantes. Mira, a mesma imagem que nós teníamos em la tomografia, tendremos acá. Tienes que hacer un descolamiento muy grande. Si tienes que similar todo eso para tener certeza de dónde estás haciendo la instalación de los implantes. Mira, en la planificación nosotros determinamos las posibilidades. Y sí, comenzamos a hacer los implantes, la instalación, podemos ver el tamaño del implante, un implante largo, yo creo que, yo no me acuerdo, mas pela imagem, pela película, cerca de 20 ou 22,5 tranquilamente. Acá, os implantes instalados, uma vez mais, todos com Morse, porque me facilita o tempo de trabalho. Eu vou pegar, eu vou fazer a seleção, por exemplo, de um mini pilar, eu vou pedir só os grados e a altura do mini pilar, não mais do que isso. Acá mostrando um pouquinho do processo de fresagem e podemos também, sempre em esse caso, estás buscando a eminência canina, de onde nós sempre, 90% dos casos, tendremos isso para se colocar um implante de no mínimo 15 e no máximo entre 15 e 25 milímetros. São implantes largos, que consegue se fazer uma reabilitação tranquilamente. Final da cirurgia, e acá temos a panorâmica com a instalação de los implantes. Mira, como dije, não tens nenhum implante que está reto. Todos os implantes estão com grados. Por quê? Porque nós outros, em maxilas atróficas, de onde nós outros hacemos a instalação de los implantes, de onde nós outros tendremos isso. Y si tendremos osso, sí, vamos a colocar nuestro implante. Entonces, muchas de las veces, la literatura ya nos trae técnicas, son solo referencias. Se foge de todo. Acá mismo temos hacemos uma segmentação, temos uma técnica B a um for e temos uma técnica de pterigoide. Então, não seguimos só uma técnica, só seguimos muito mais. A reabilitação provisional, sim, esse é um caso de paciente de curso. Se passa, por exemplo, quando nós outros que temos um pouco mais de conhecimento, de 3 horas, passamos acá para 8 horas ou um pouco menos. Um caso mais de protocolo superior carga imediata provisional, isso para mim é um pouco mais difícil. Quando nós outros temos que sacar muitos dentes para fazer uma reabilitação, conforme vai se fazendo a remoção de los dentes, sim, vamos perder o osso. E com isso se dificulta mais a reabilitação. Mas pensamos sempre, como vamos fazer? De onde vamos colocar as possibilidades de colocar nossos implantes? Isso é muito importante. Temos que sempre pensar de onde vamos. Um caso mais, também feito por paciente, e o paciente, no caso, temos que pensar, não é só uma cirurgia tranquila, que temos que só colocar os implantes. Bem provável que temos que fazer uma osteotomia, uma regularização de rebordo. Vamos, sacamos os dentes, vamos pensar e fazer uma regularização de los rebordos, de onde vamos colocar os implantes. Depois começamos a fazer a perfuração e com isso começamos a determinar de onde vamos colocar nossos implantes, de onde vamos fazer
la cirugía. Mira, isso já tendremos uma planificação. Agora, só fazer o que se foi planificado. Mira que podemos, tendremos acá uma osteotomia. Isso é importante porque o paciente tinha muito defeito ósseo. Hacemos a perfuração para a instalação dos implantes e acá estamos, por exemplo, fazendo a parte final da instalação. O contraângulas tens uma configuração para cerca de 45 newtons, depende da marca e do contraângulo. La perfuración para la instalación de los implantes. Esse no caso estamos instalando o epitelioideo. Isso para mim, de verdade, é o mais difícil de los implantes. Mira, o tamanho do implante, o implante largo sendo instalado. Esse implante, na literatura do pterigoide se disse que quando instalamos o implante com 13 milímetros chegamos ao cigomático. Desculpa, ao pterigoide. Não, não chegamos. No mínimo 18 milímetros, 20, às vezes com 25 para chegar ao pterigoide. É um implante difícil de se fazer. Acá a instalação. No caso, a mim não me gusta fazer a instalação com implantes com implantes largos. Me gusta, desculpa, com instalação com contraângulo. Me gusta ser com a catraca, com a chave de catraca ou a chave T. Eu tenho mais precisão e mais facilidade em la instalação. Resultado final da cirurgia e aqui, acá está a panorâmica. Na panorâmica, temos o pterigóide, mira que estamos com o implante muito largo, eu creio que 22,5 ou 25. Dois, um angulado, também de implante largo, e três mais, em pterigóide e transnasal, fazendo a cirurgia. Acá, uma vez mais, implantes largos, linha supreme, e implantes largos e cigomático. Esse é um caso de uma paciente que tinha hecho levantamento do piso de seno e depois de levantamento do piso de seno se passou cerca de 2, 3 anos e se perdeu os implantes. Se perdeu tudo o protocolo. Também, eu não sei a planificação de que se foi feita, pero nós outros pensamos que foi um caso de insucesso. Eu não sei por que isso, pero uma má planificação. Então, vamos pensar quais as possibilidades. De onde tendremos isso para ser o caso. Isso mais um caso feito por aluno e isso para nós outros é importante que o aluno compreenda quais as possibilidades do paciente, como vamos fazer para ser uma reabilitação. Nesse caso, hacemos também um caso de prototipagem e dissemos sempre, se não tens um conhecimento muito grande, primeiro, hace la planificação, hace la impressão de la maxila e sim, depois vas a hacer la cirurgia no paciente. Em caso de curso, sempre hacemos os três passos: a planificação virtual, a cirurgia nas maquetas e depois a cirurgia no paciente. Caso um pouco mais complicado, temos que sempre mirar em tudo isso, as possibilidades,
Podemos mirar la fosa canina, la fosa nasal, de onde estão, tendremos ali para a possibilidade de fazer um transnasal, por exemplo, que esse caso foi feito transnasal nos dois lados. Mira a instalação do implante, estamos de su descolamento e afastamento da membrana para poder fazer a instalação. Cá está o implante instalado, passando por dentro da cavidade e fazendo a anclagem em colocar em arriba de um pilar canino. De onde nós outros, quando trabalhamos em corticais, tendremos uma expressão maior de torque e, com isso, uma segurança maior nos implantes. Do outro lado, e se acordam que eu tinha dito que o osso tem o modo de elasticidade, nós outros tendremos que pensar como vamos fazer. Temos que tomar cuidado, porque senão podemos ter um rompimento da tabla. Isso se passou porque a agulha não teve um pouco de paciência na instalação. Hacía na planificação que íamos fazer a instalação de um cigomático, de um pterigóide, pero não se pôde e partimos para um cigomático. Por conta de isso, já é o plano B. Usamos a canaleta para hacer para se acomodar o cigomático e hacemos a instalação. Acá vamos trabalhar em um torque mais alto, cerca de 80 newtons de torque, chegando em esse caso. Esse é o implante instalado e, no caso, um ATI. Nós outros hoje, por exemplo, já não trabalhamos mais com ATI, só trabalho com cone Morse. Os implantes instalados, e hacemos uma reabilitação. Em o caso, uma reabilitação provisional. Essa é a paciente em outro dia que nos enviou em foto para dizer que estava tudo bem, tudo se passava tudo bem com ela. Em caso mais de implantes imediatos, assim, aqui já há uma planificação de los cigomáticos. Nós outros miramos um defeito ósseo muito grande e para poder se anclar os implantes. Sempre pensamos nas possibilidades de onde nós outros vamos instalar os implantes. Hacemos o descolamento e, mira, já em o caso, quando hacemos o descolamento do implante, já tinha uma ventana muito grande no seno, uma comunicação. E acá hacemos a instalação do implante e seguimos para os outros implantes, a perfuração para a instalação. Essa é a perfuração dos outros implantes, seguindo para uma cirurgia. Acá usamos expansores porque o osso tinha uma baixa densidade e temos que fazer uma compressão. Então, se usa isso para poder se ganhar um pouco mais de torque. Hacemos a instalação dos implantes. Acá o resultado final. E a tomografia. A tomografia do paciente depois da instalação. Acá mostramos os implantes instalados e a reabilitação final. Desculpa, provisional no caso. E também eu quero mostrar que é possível também por cirurgia guiada. Por cirurgia guiada podemos fazer alguns casos. Podemos pensar de onde podemos fazer o implante. Em esse caso, o caso mais simples de um protocolo de convencional, podemos dizer com protocolo de Brennemark, 6 implantes instalados, todos por cirurgia guiada. Sim, e também estamos falando de um osso bem delgado. Então, estamos, sim, falando de maxilas atróficas. Aqui a planificação do XOCAD, a guia, podemos mirar que se cambia, não é o tema de hoje, mas se cambia a cor de anilha para se fazer a instalação do implante.
Sempre na cirurgia guiada, o benefício é que usamos poucos instrumentais para a cirurgia. E preparamos o paciente, fijamos a guia e hacemos a perfuração para a instalação de los implantes. Hacemos a instalação. Isso, a diferença é que na cirurgia dessa, por exemplo, que cambiamos de 1 hora e 30 para cerca de 30 minutos, 40 minutos no máximo, não se passa isso. Mira, o final da cirurgia, pós-operatório também para o paciente mais tranquilo, e o resultado final da cirurgia, da planificação. O paciente é um paciente meu particular, já está reabilitado. E sim, esse caso é um caso mais difícil e de onde pensamos, vamos fazer uma planificação de onde vamos usar as três mais difíceis técnicas que nós outros tendremos, que é o implante transnasal, o implante cigomático e o implante pterigoide. Então, isso para nós outros é muito importante, porque nós temos três cirurgias difíceis em as guias. Acá miramos também que no caso de uma cirurgia mais complexa como essa, nós outros tendremos que pensar de onde temos que venir os casos. Por exemplo, eu tenho que usar tudo que eu tenho em minha mesa, que eu necessito, por exemplo, desde o kit básico, do Supreme, hasta o cigomático para ser uma cirurgia e também a cirurgia guiada. Acá está a guia, essa é uma cirurgia mais complexa, por quê? Para se fixar a guia é mais demorado, você vai cerca de 40 minutos só para a fixação. Estás acá, fixamos a guia para hacer a instalação, e isso demora mais. Depois, sim, partimos para a fixação de la guia e começamos a fazer a perfuração. Hacemos a perfuração, esse no caso agora estamos fazendo de cigomático. Os cigomáticos sendo instalados, e acá o resultado final. A panorâmica da cirurgia e de onde estamos fazendo a instalação. Todos com sucesso, o paciente está reabilitada, tudo completo. E chegamos aos reforços. Esse é um ponto do qual eu quero falar com todos também, porque esse é um momento especial para nós outros, de onde estamos fazendo um trabalho muito grande com esse implante e, e temos que pensar quais as possibilidades, porque esse novo implante é mais tranquilo, é melhor para trabalharmos, uma evolução. E chegamos assim, o cigomático, para mim, Zirconi Morse, o Reforce, se cambiou muito a cirurgia, porque nós outros, se parecemos que estamos fazendo um implante convencional, de verdade, um implante convencional para ser uma reabilitação. Acá está o paciente, todo o processo de anestesia. Esse é um paciente que eu operei em Peru e estamos aguardando a parte final para ser uma publicação. Um paciente, aplicamos as três técnicas, dois cigomáticos, dois e mira o torque, de onde conseguimos o cigomático, dois transnasal e dois pterigoide, todos com alto torque e um paciente que já está reabilitado. E para isso, para nós outros, isso é muito importante. Mira os implantes instalados, esse é o paciente com sua prótese provisional, hoje já está com a definitiva. E agora, eu quero compartilhar com todos isso que é um momento muito especial para mim. Eu creio que para a Dentoflex e todos que estivemos juntos também. Esse foi o primeiro caso que hacemos a publicação, um caso de onde hacemos com axilas atróficas, com reabilitação de implantes cigomáticos.
Isso acá sempre há a planificação. A planificação do que hacemos de los zigomáticos. Miramos, instalamos o zigomático com sua técnica aplicada e seguimos. Acá a reabilitação. Esse caso, uma reabilitação definitiva, de onde o paciente se sai com a prótese definitiva, efetivamente. Esse é o segundo caso que nós outros hacemos a publicação, que é um caso de maxila trófica, todos os casos de maxila trófica, esse é a panorâmica, hace a instalação, todos com Morse, no caso os Force, todos em a reabilitação. Mira que estamos usando, esse caso foram dois cigomáticos e dois pterigoides. Acá está o resultado final. Nós usamos implantes de 42,5 e de 20 milímetros para a reabilitação. E o resultado final, um caso também com prótese definitiva, paciente reabilitado há mais de um ano e pouco mais. Esse é o terceiro caso de que hacemos a publicação de cigomático com implantes, em o caso transnasal e cigomático. Essa é uma paciente. Hacemos todo o processo de reabilitação, de descolamento. Hacemos a instalação. Se for, eu vou começar na reabilitação, eu vou começar pelo cigomático. Cigomático é o primeiro implante que eu vou fazer a instalação. Depois, eu vou para o transnasal. Eu coloco que é mais tranquilo do que o cigomático. E com isso, eu digo a essa parte de onde vamos fazer a parte protésica. Hace a instalação de los mini pilares para depois receber, em um caso, uma prótese provisional. Um terceiro artigo publicado por nós outros. Acá, no caso, o último caso que vamos ver hoje, é uma reabilitação de duplo cigomático e esse é um caso da paciente praticamente não tinha nada de osso e cigomático para mim é a última possibilidade. Não existe outra, é a última possibilidade. Então, hacemos toda a parte de descolamento, temos que mirar muito bem o cigomático para fazer a instalação. Sim, sempre depois do cigomático se passa por um processo. Hacemos a perfuração, tomamos a medida para fazer a instalação do implante da forma correta. Então, acá dois zigomáticos e acá a parte final com quatro zigomáticos fazendo a reabilitação. E o caso também é uma reabilitação provisional. Bueno, yo voy a pedir a todos que nosotros, yo, profesor Marcelo Gabriel y Dentoflex, estamos haciendo, Dentoflex Perú, estamos haciendo un trabajo muy grande, principalmente con la rehabilitación con implantes largos y también con los psicomáticos. Y yo voy a pedir a todos que, se puede, estar nos seguindo para que de onde nosotros mostramos nuestro trabajo e de onde estamos fazendo as publicações, deixando as coisas para todos que possam participar das invitações. Eu creio que tenho umas três ou quatro visitas esse ano a Peru e vamos programar também uma mais. Nós outros temos um curso de preparatório para reabilitação em maxilar atrófica, de onde hacemos um curso de 2 dias, que depois a doutora vai estar compartilhando com todos, que é essa invitação, e que vamos fazer 2 dias com um trabalho em maqueta. Então, são um dia e meio praticamente de teoria e meio dia de maqueta, a prática em maquetas. Bueno, eu quero agradecer a todos e isso é uma frase que eu penso para mim, que não deixes de viver, viva o novo e o novo é a hora. Dá-te a oportunidade de viver o novo, só pertence a ti. E uma vez mais, eu quero agradecer a todos por a invitação, a todos que se passaram o tempo acá comigo. Para mim é muito importante que todos estejam partir desse conhecimento que eu creio, não, eu espero que tenha contribuído um pouquinho mais com todos
esta noche. No, no es fácil un día, el último día de la semana prácticamente, y ficarmos ahí hasta tarde mirando una presentación. Entonces, una vez más de colegio, yo agradezco a todos y muchas gracias a todos. Doctor Marcelo, muchas gracias por su participación. En nombre del Colegio Odontológico, yo quiero agradecerle. Usted ha mostrado unos casos bastante interesantes y sobre todo nos ha dado la confianza, ¿no? De poder ver un poquito más allá cómo que podemos rehabilitarlos a los pacientes con atrofias severas, ¿no? Y devolverles la sonrisa tal vez en poco tiempo para ellos, que es bien importante. Y ver si alguno de los participantes tiene alguna duda y también y si alguno no ha logrado enviar su correo o su teléfono para que podamos enviarles los artículos, aún pueden hacerlo, está el link en el chat, los animo a poder llenar para que podamos compartir con ustedes los artículos que el doctor gentilmente nos va a regalar. Ah, muchísimas gracias, doctor Marcel. Veamos si hay ahí alguna pregunta, no sé. Tal vez pueden abrir sus micros. ¿Me quieres El hacer doctor. una pregunta? Yo estoy disponible. Agradecer meu amigo Marco Aurélio aí, que abriu a câmera. Obrigado, meu parceiro. Marco Aurélio é o representante Dentalflex no Peru e que me dá as oportunidades aí grandes de eu estar em Peru. Graças, Marcos. Muchas gracias. Eh, les joven. Recuerden los que están mandando un mensaje, hay un link donde pueden enviar directamente, a donde pueden llenar ahí los datos directamente. Hola, Olá, doctor, buenas noches. boa noite. Doctor, una consulta. En estos implantes cigomáticos, por ser quizás muy largos en alguna una fuerza oclusal de repente muy fuerte, ¿no? De repente una mordida muy fuerte, podía ver la posibilidad que haya una fractura de cigomático, hay alguna quizás repercusión, que pueda haber algún problema de fractura de hueso. Fratura de hueso não tendremos caso de fratura de hueso e nem de fratura de implante. Claro, se pegamos a literatura e pensamos, poxa, vamos pensar no seguinte. Brené Marker, por exemplo, se defendia muito o uso de los implantes largos associados com implantes mais curtos, de cigomáticos com implantes curtos, porque se tienes mais estabilidade. E em casos de duplo cigomático, solo em casos de maxilas atróficas severas. Pero se há deflexão, se há durante a mastigação, e temos muito sucesso com os casos de implantes duplos. A mim, de verdade, eu cerro em os implantes duplos. Tens muitas pessoas que fazendo com três cada lado. Para mim, eu vejo que a odontologia tem um limite. E nós outros temos que ter uma preservação do paciente. Então, para mim, zigomático duplo, esta é uma solução. E depois disso, já partimos para as customizadas, que é um trabalho também que Dentalflex vem traindo, e eu creio que esse ano, ou o próximo ano, vai trazer esse mais para Peru também.
Ahí están ahora sí, escribiendo en el link. Ah, perfecto. Algunos doctores están mandando su correo. Creo que si no hubiese ninguna otra pregunta más, nuevamente, doctor Marcelo, muchas gracias por su participación y quedamos pendientes también para en una próxima oportunidad, tal vez nuevamente volver a tener un tema. Muchas gracias por su participación, gracias a Dentoflex por el apoyo también. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos por ter esse tempo por la noite comigo e com todos, um prazer. E sim, se me invitar, eu estarei presente com certeza. Graças a todos. También puede, doctor, aprovechar tal vez de poder invitarlos, porque el doctor va a estar en Perú ahora en poco. Entonces, los que estuvieran fuera de Arequipa, tal vez pueden coincidir con alguna fecha del doctor Marcelo que va a estar aquí en Perú. Eu vou estar agora em Rancaio, de 26, 27, 28. Depois regresso a Lima. Eu tenho muitas fechas. Do 15 de novembro eu estou em Lima. E depois em novembro, final de novembro até dezembro, nós outros temos um tour de onde vamos. Eu não me acordo a hora, todos os nomes, mas eu vou estar. Se, claro, que quem está me seguindo vai ver as fechas, eu vou estar colocando em Instagram para poder estar acompanhando. E é um prazer todos estar presentes. E também vamos fazer uma programação para ser um curso de 2 dias. Podemos programar para outubro e fazer um curso de 2 dias com as maquetas. É um curso preparatório para se fazer uma migração para casos de cirurgia de maxilas atróficas. Entonces, pueden seguir al doctor Marcelo Gabriel en sus redes y ahí van a ver dónde está y cómo podemos también tal vez ver la posibilidad de un nuevo curso y el curso presencial tal vez en Arequipa. Nada, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos los asistentes y gracias a Antoflex también por el apoyo. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.